Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de novidades no tratamento da psoríase. Nós temos um vídeo antigo aqui no canal, da época que eu ainda não tinha cabelo branco, em que nós falamos da psoríase, da doença, dos tratamentos, mas muita coisa avançou no tratamento da psoríase nos últimos anos e por isso que, sem dúvida nenhuma, vale a gente fazer um vídeo novo a respeito desse assunto. Antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever. Se você já conhece, já gosta do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bem, pessoal, se vocês ainda não viram esse vídeo mais antigo nosso, vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo. Porém, resumindo aqui de uma maneira mais simples, a psoríase nós sabemos que é uma doença crônica, inflamatória da pele. Ela é frequente, em torno de 2% das pessoas apresentam a psoríase e ela tem uma forte predisposição genética, ou seja, as pessoas que sofrem com psoríase já nascem com essa predisposição. Porém, nós sabemos que alguns elementos ambientais, por exemplo, podem desencadear ou mesmo agravar a psoríase. Então, o estresse pode ser um agravante, hábitos de vida como obesidade, um alto consumo de bebidas alcoólicas. É importante também que a gente cuide da pele, da hidratação da pele. A pele ressecada favorece o surgimento das lesões de psoríase. Nós sabemos também que alguns medicamentos podem ajudar aí no desencadeamento ou na piora da psoríase, medicamentos até usados com uma certa frequência, como por exemplo o propranolol, que é um medicamento usado para hipertensão arterial. Um outro exemplo comum também é o carbonato de lítio, utilizado para alterações como o transtorno bipolar. Na prática, como que a psoríase aparece? Então, lembrando, ela forma lesões vermelhas, descamativas, geralmente uma descama bem branca, às vezes até grossa. Praticamente qualquer parte do corpo pode ser acometida pela psoríase, porém tem algumas regiões que são muito frequentes. Então, a região que nós chamamos de extensora dos cotovelos, dos joelhos, couro cabeludo, a região do tronco, das costas, frequentemente sofre com a psoríase. Então, é uma doença que às vezes compromete pequenas áreas isoladas, muito leve, muito sutil e às vezes uma disseminação muito extensa por grandes áreas do corpo, levando a um comprometimento muito grande de qualidade de vida. Ou mesmo algumas regiões que às vezes até a área não é tão grande, mas que geram muito incômodo, a região da palma das mãos, os pés. Então são áreas realmente assim que incomodam muito, geram um impacto negativo muito intenso na qualidade de vida dos pacientes. E esse, pessoal, é um ponto muito importante, porque às vezes algumas pessoas olham para a psoríase e não, mas é só uma doença de pele, é como se fosse, entre aspas, ali uma alergia, uma coisa tranquila, e nós sabemos que quem sofre com a psoríase muitas vezes tem um comprometimento muito grande nas atividades profissionais, no trabalho, no lazer, em atividade física ou mesmo relacionamento. Então é fundamental que seja uma doença diagnosticada de maneira apropriada e tratada de maneira apropriada. Por isso que a avaliação, o diagnóstico e acompanhamento com o dermatologista é fundamental. Várias outras doenças de pele causam vermelhidão, causam descamação, então é importante que você tenha esse diagnóstico estabelecido de uma maneira muito clara antes que se inicie o tratamento. A maioria dos pacientes que têm psoríase nós conseguimos controlar com os tratamentos tópicos, com hidratação da pele, com o uso de pomadas, cremes com ação anti-inflamatória. Os que são utilizados com mais frequência são os cremes com corticoides, inclusive nós temos um vídeo aqui no canal específico sobre cremes com corticoide. Porém, alguns pacientes têm quadros mais extensos, mais refratários, em que nós não conseguimos um resultado tão satisfatório apenas com os produtos de aplicar. Uma alternativa interessante é a fototerapia, em que o uso de uma radiação com comprimento de onda específico. Então, talvez na prática, imagina uma câmara de bronzeamento, lembrando que não é uma câmara de bronzeamento, só para vocês entenderem, mas que vai ter ali uma irradiação de uma radiação ultravioleta num comprimento de onda específico, que ajuda muito no tratamento da psoríase, e essa é uma modalidade de tratamento muito interessante, porque de uma forma geral,
ela é bastante segura e muitas vezes promove um controle muito adequado da psoríase. Porém, tem pacientes que mesmo com a fototerapia não têm uma boa resposta. E aí nós vamos então para os tratamentos, para os medicamentos que nós chamamos de sistêmicos, que são os medicamentos que vão ser ou por via oral ou injetáveis, mas que vão ter uma ação em todo o organismo. E aí, claro, a gente muitas vezes consegue uma potência maior, mas por um outro lado também nós temos um risco de efeitos colaterais maior. E é por isso que a gente tem um cuidado ao indicar esse tipo de tratamento sistêmico. Se um paciente consegue um controle adequado, com produtos de aplicar, de repente com uma fototerapia, é muito mais seguro do que os medicamentos sistêmicos. Porém, se não houve um controle adequado, novamente nós sabemos do grande impacto na qualidade de vida da psoríase, aí é imperativo que a gente comece um tratamento sistêmico. Claro que isso vai ser avaliado caso a caso, o seu médico junto com o paciente. Desses tratamentos sistêmicos, nós temos drogas que já são bastante antigas, como o metotrexato, como a acitretina, como a ciclosporina, e que são drogas até de certa forma amplamente disponíveis. O metotrexato ele é mais barato, já a acitretina e a ciclosporina são mais caras, porém estão disponíveis também no sistema de saúde e para muitos pacientes essas drogas promovem um controle muito adequado. Qual era o problema até alguns anos atrás? Os pacientes que porventura não tinham uma boa resposta basicamente com esses medicamentos, nós não tínhamos muitas alternativas. Então era um momento que ainda existiam muitas pessoas que sofriam com psoríase, muitas vezes uma psoríase mais grave e que a gente não tinha muita possibilidade de tratamento. Felizmente, nos últimos anos, esse cenário mudou completamente. Então, até agora a gente fez uma revisão rápida, básica da psoríase, falando dos tratamentos mais tradicionais, e a partir de agora nós vamos falar então das grandes novidades. E essas novidades, temos alguns medicamentos agora bem novos, bem recentes, mas essa revolução no tratamento da psoríase começou com os medicamentos chamados de imunobiológicos. E isso já não é tão recente, isso nós já temos já há alguns anos. A primeira leva desses medicamentos são conhecidos como os anti-TNF. E agora a gente vai começar a falar um nome de um monte de sigla ou nomes difíceis, que são os nomes das moléculas, ou muitas vezes nós nos referimos à categoria com base da forma que aquele remédio age. Então lembrem, a psoríase é uma doença inflamatória e esses medicamentos eles vão agir em algum ponto desse processo inflamatório. Então o nome que esse remédio recebe muitas vezes é o nome da substância que ele bloqueia, é o nome da via que ele age, é a forma então que ele trabalha a nossa inflamação para que ela consiga ser controlada para que as lesões de psoríase diminuam ou, e muitas vezes, até desapareçam. E dentro dessa nova categoria desses medicamentos que nós chamamos de medicamentos biológicos, os primeiros a serem utilizados foram os anti-TNF-alfa. E aí nós temos medicamentos como o etanercept, como o infliximab, como o adalimumab, e esses medicamentos foram uma revolução no tratamento da psoríase. Então, muitos pacientes que não tinham resposta com o tratamento, aos tratamentos tradicionais, tiveram grande resposta com essa família de medicamentos, e isso foi uma melhora na qualidade de vida muito grande. Porém, nem tudo são flores, nem todos os pacientes respondiam, ou alguns pacientes têm uma resposta inicial e depois de um período, meses, anos de tratamento, a doença começa a recidivar mesmo na vigência do tratamento. Os efeitos colaterais também variam de medicamento para medicamento, então às vezes o paciente tinha um resultado satisfatório, mas ele tinha um efeito colateral específico daquele medicamento e até um certo ponto a gente não tinha muitas alternativas. E ao longo dos últimos anos, diversas drogas dessa família que nós chamamos de imunobiológicos foram surgindo. Depois surgiram as drogas que nós chamamos de anti-interleucina 12 e 13, como o ustekinumab, ou as drogas anti-interleucina 17, como o secukinumab, ou a anti-interleucina 23, como o risankizumab. Ou seja, agindo em vias diferentes da inflamação, permitindo o tratamento de perfis diferentes de pacientes e tendo uma resposta global frente a essa gama de tratamentos cada vez mais satisfatória. Porém, nos últimos anos nós estamos tendo um avanço ainda interessante
com o surgimento de outras drogas de outras categorias. Uma outra categoria de droga que vem sendo utilizada cada vez mais frequentemente para a psoríase são os inibidores da JAK. A gente tem falado muito aqui dos inibidores da JAK aqui no canal, porque são drogas muito utilizadas para o tratamento da alopecia areata, que é aquela doença que leva a falhas, que leva muitas vezes à queda de todo o cabelo ou mesmo até de todos os pelos do corpo. E essa família de medicamentos dos inibidores da JAK são muito utilizados para o tratamento da alopecia areata, mas não só da alopecia areata, também da psoríase. O medicamento mais antigo dessa família é o tofacitinib, ele está disponível aqui no Brasil, ele é utilizado para o tratamento, por exemplo, da artrite reumatoide e no caso da psoríase, ele só é liberado para os pacientes que têm artrite psoriásica. Então lembrem que a psoríase é uma doença da pele, porém não exclusivamente da pele. Tem pessoas que têm psoríase nas unhas, tem pessoas que têm psoríase nas articulações e isso é um grande problema porque ela leva à dor, à deformidade articular. Então é fundamental que esses pacientes que sofrem com a psoríase artropática, que é essa psoríase que ataca as articulações, que eles sejam tratados prontamente e de uma forma bem intensa para que a gente consiga evitar a progressão dessas lesões nas articulações. E nesse caso, por exemplo, o tofacitinib é uma droga que pode ser utilizada, inclusive ela está disponível aqui no Brasil. Porém, diversos outros medicamentos dessa família dos inibidores da JAK estão sendo estudados e usados também para psoríase. E uma outra droga dessa mesma categoria mais recente, o deucravacitinib, tem sido utilizado especificamente para a psoríase da pele, mesmo que sem o comprometimento das articulações. Além dessa família dos imunobiológicos, dos inibidores da JAK, nós temos uma outra classe de medicamentos em que está o apremilast, que é uma droga inibidora da fosfodiesterase 4. Ela é uma droga potente, interessante, já disponível para o tratamento da psoríase e ela tem uma vantagem, que também é uma vantagem dos inibidores da JAK, que eles podem ser utilizados por via oral. Lembrando que as outras drogas, os imunobiológicos, são drogas injetáveis, então não deixa de ser uma vantagem, uma comodidade. Para muitos pacientes é um inconveniente essa questão da injeção da droga. Então observem que nós estamos num momento assim muito interessante no tratamento da psoríase. Até alguns anos atrás nós tínhamos drogas antigas, basicamente as mesmas opções. Com o início dos imunobiológicos, nós começamos ali uma grande revolução que ela se ampliou para outras categorias de medicamentos. Então hoje nós temos uma gama muito grande de opções. Porém, temos ainda algumas dificuldades, nós temos alguns desafios. Quais que são as dificuldades e os desafios mais importantes? Primeiro, frente a todas essas possibilidades, é fundamental que você tenha um acompanhamento com um médico bem experiente, que dentre essa gama de opções vai conseguir escolher o medicamento que se encaixa melhor para o seu perfil, para o seu tipo de psoríase, para o seu perfil de riscos, de efeitos colaterais, com a sua idade, eventualmente outras doenças que você tem. Lembrem que apesar desses medicamentos serem modernos e muito potentes para o controle da psoríase, eles não são a cura da psoríase. Provavelmente você vai ter que manter esse tratamento por um período prolongado. E aí vem uma outra preocupação no que se refere a efeitos colaterais. Lembrem que esses medicamentos eles bloqueiam mecanismos inflamatórios, mecanismos muitas vezes que também são de defesa do nosso organismo. Então, uma preocupação quase que comum à maioria dessas drogas é o aumento do risco de infecções, tanto de novas infecções bacterianas, virais, fúngicas, como infecções latentes como a tuberculose ou um risco maior também de herpes zoster. Algumas drogas têm alguns indícios de risco de aumento inclusive de neoplasias, de cânceres. Então, por isso que tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado, para que a gente tenha um tratamento efetivo no curto, no médio e no longo prazo. Um outro elemento, um outro grande limitante é a questão do custo. Essas drogas, se forem ser compradas individualmente pelo paciente que sofre a doença, muitas vezes elas são muito caras ou até, na verdade, com um custo proibitivo. A boa novidade, ou na verdade já não tão novidade, porque isso já acontece há algum tempo,
grande parte desses medicamentos estão disponíveis na rede pública, estão disponíveis no SUS. Claro que nem todos esses que eu falei, principalmente os mais novos ainda não, mas gradativamente esses medicamentos têm sido absorvidos pelo sistema de saúde, dando a possibilidade então de tratamento, mesmo para aquelas pessoas que não teriam condição de compra. E essa ampla gama de medicamentos que nós temos atualmente aumenta muito a nossa chance de promover um controle adequado, satisfatório para quase todos os pacientes que sofrem com psoríase, principalmente com os casos mais graves. É isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.